Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar sobre séries, vamos falar sobre Loki. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius e bem, Anderson apareceu para gravar sobre uma série do MCU. Pois é, sobre a quarta série do MCU, né? É a quarta série do MCU, a terceira aqui no Disney Plus, certo? Essa terceira série, né? Lembrando que aqui no Sofaverso a gente tem episódio sobre WandaVision, foi a primeira série saída pro Disney Plus, né? Série original da Marvel pro seu serviço de streaming, não da Marvel, mas da Disney. E também temos podcasts de Falcão e o Soldado Invernal. E agora vamos gravar sobre Loki, né? A gente não podia passar e vamos gravar sobre Loki, vamos falar nossas impressões, o que a gente achou da série, como ela se encaixa no MCU. E, bem, muita gente tá falando e a nossa opinião não podia deixar de ser dada. Na verdade, ninguém pediu, né? Mas a gente vai lá e fala mesmo, né? Até porque se for esperar os outros, a gente não fala, né? Isso é verdade. Mas, bem, eu vim principalmente porque dos personagens do MCU, o Loki, em todos os filmes durante esses 10 anos, foi o que menos teve desenvolvimento. Ah, tem aquele segundo filme do Thor, o Reino Sombrio, que mostra as origens dele. Uma merda, esquece aquilo lá. E o Thor, o Loki é um dos personagens que eu mais gosto porque, apesar dele lutar na série, ele é o menos porradeiro de todos os personagens da Marvel. Todo personagem da Marvel é porradeiro. Até o Doutor Estranho sai na porrada. E o Loki ali é o cara que tá sempre se esgueirando, tentando evitar a coisa e tal. Eu gosto bastante disso. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Desses personagens... na verdade, essa ideia, né? Talvez a Wanda também seja bem por esse lado de personagens que não são tão explorados, né? Que aparecem ali, tem certa importância no MCU, mas que vão ter uma história melhor contada, ou o personagem vai ser mais explorado aqui nessa série de TV. Bem, Loki estreou lá no dia 9 de junho de 21, terminou agora no dia 14 de julho com 6 episódios, né, sua primeira temporada. Ela foi criada pelo Michael Aldron, que é um cara, assim, não é tão novato, né, mas é o primeiro grande trabalho dele, assim, como principal showrunner da série, mas ele trabalhou lá na quinta temporada de Community, que aliás temos podcast aqui, né, que a gente conversa sobre a série como um todo. Ele trabalhou na quinta temporada do Community, ele também trabalhou bastante em Rick and Morty. Ele foi meio que, começou como estagiário lá na primeira temporada do Rick and Morty, contratado pelo Dan Harmon. Aí o Dan Harmon viu o talento do cara, assim, gostou do trabalho dele, chamou ele pra continuar trabalhando junto. E também, já é certo, ele vai ser o cara que vai assinar o roteiro do Doutor Estranho 2, que... o Multiverso da Loucura, né, se eu não me engano é o título do filme. E, bem, já tem total relação com o que acontece aqui no Loki, né, do desenrolar da série. E quem dirige todos os episódios da série, que a Marvel vem fazendo isso, é a Kate Herron, que ela... A série mais conhecida, assim, que ela dirigiu episódios que eu vi é aquela Sex Education da Netflix. Ela dirigiu bastante episódios na primeira temporada, assim, e é a série mais conhecida que ela já dirigiu. E ela também já confirmou que não volta pra uma segunda temporada. Então vai ser um novo diretor na segunda temporada, mas provavelmente vai ser o próprio Michael Aldron que vai continuar como showrunner da série. O que é curioso, porque os outros projetos são fechados e não tem desenvolvimento além. E Loki que vai ter, a mulher caiu fora. Sim, ela disse em entrevista que quando ela assinou pra dirigir a primeira temporada do Loki, ela assinou pra uma temporada só. E mesmo que tivesse uma segunda temporada que ela achava que não ia ter, ela não voltaria. E foi o que aconteceu, né? A segunda temporada foi confirmada e ela não vai voltar na direção. Mas o Mike Aldron provavelmente vai continuar como showrunner da série. Mesmo porque tem toda essa questão que ele vai assinar o roteiro de Doutor Estranho 2. Então ele tá muito inserido nessa nova etapa, né? Que a Marvel tá iniciando aqui com essa série. E antes da gente começar a falar mais dos eventos, né, de Loki, eu quero que vocês comentem, assim, impressões gerais do que vocês acharam dessa série, dessa primeira temporada de Loki. De maneira geral, eu gostei bastante da série. Eu acho que ela mantém o padrão bom das outras séries da Marvel junto do Disney Plus, né? Trata muito bem um personagem que eu acho bem legal, que é totalmente dominado pelo Tom Hiddleston, sabe? Ele é um cara que realmente ele deu uma personalidade pro Loki muito legal. E eu achei bem legal o desenvolvimento do personagem durante a série, mesmo acrescentando as outras questões, principalmente do multiverso, que vai ser realmente muito abordado a partir de agora, né, no MCU. Uma coisa que já estava meio cantada, né? Principalmente pelo próprio título do próximo Doutor Estranho. Já era uma coisa que já sabíamos que ia acontecer, né? E aqui eles só deixam... depois do final de Ultimato. Sim.
E aqui já deixa bem claro que é um dos guias dessa próxima fase do MCU vai ser isso, né? Eu curti a série, de modo geral. Eu admito que eu gostei muito mais dela na metade inicial. E o episódio final eu fiquei meio... tá bom. Não foi ruim, dava pra ter terminado melhor. Mas o que eu mais gostei foi justamente isso, de ter desenvolvido mais o personagem do Loki, que era um dos que eu mais gostava do MCU, e que faltava esse papel de protagonista pra ele. Porque ele sempre aparecia ali no cantinho fazendo alguma coisa, ou então como o irmão do Thor. Aí, mas ele é o grande planejador por trás dos eventos dos Primeiros Vingadores. Não foi ele. Então, tem toda essa coisa dele sempre tá sendo manipulado, na verdade, por alguém, enquanto ele acha que ele é o grande manipulador da parada. Eu gostei desse papel, e principalmente porque ele quebra a cara aqui muitas vezes. Ele se acha o melhor de todos e ele tá sempre sendo posto no lugar dele e fala, cara, você é só mais um. Você não é ninguém, tá ligado? E isso eu gostei bastante. Deu até um pouco de humildade pro personagem. Sim, isso é verdade. Eu acho que é uma série que é construída pra também fazer essa ponte, porque o Loki ali começa como vilão no MCU, mas tem esse vai e volta, né? Ora ele é vilão, ora ele é um herói, ou tá auxiliando os heróis de alguma maneira. Mas eu acho que essa série traz muito essa questão. Primeiro, quando a gente vê o todo, dá pra ver muito bem que ela é uma série que pra mim funciona como um grande prólogo pra fase 4 da Marvel. Eles estabeleceram que eles estavam colocando de pitadas ali de multiverso, de realidades alternativas, e eles deram o gancho pra você de fato mergulhar nisso. Então essa série funciona muito bem pra mim. Pra isso, né, eu acho que é o principal objetivo da série como um todo. E, obviamente, você pega um personagem como o Loki, que pra mim é um dos mais carismáticos, assim, do MCU, apesar de ser vilão, como a gente comentou em várias etapas. É um personagem que ele tem um carisma, aquele carisma sarcástico, aquele charme, né? Canalha que a gente gosta. O charme canalha, muito bem lembrado. Ele tem isso, né? E o Tom Hiddleston, ele criou um personagem muito interessante. Porque o Loki é um personagem na HQs do ator, cara. Sim, o Loki tem aquelas versões, milhares de versões nas HQs, que aqui na série eles trazem e brincam com isso. Mas o Tom Hiddleston também criou uma persona nova do MCU, o Loki do MCU. Também é uma coisa diferente, nova, que ele criou muito bem também, com muitas qualidades do ator. E eu acho que a série vai muito bem pra construir esse prólogo do multiverso, da próxima fase que a Marvel quer criar, e também de fazer uma ponte mesmo do Loki ser agora de fato um herói. Eu acho que depois dessa série eu não consigo mais enxergar o Loki voltando a ser vilão. Mas bem, vamos conversar sobre isso. Eu não acho que ele vai ser herói, mas ele vai ser aquele cara ali que ele vai ajudar a contragosto, sabe? Sim. E bem, obviamente, esse podcast vão ter alguns spoilers, então se você não assistiu o Loki, eu recomendo que assista, se você não quiser saber o que vai acontecer. Mas, basicamente, a série, ela começa ali depois dos eventos do Vingadores Ultimato, lá, que o Loki rouba o Tesseract mais uma vez, ele vai parar ele vai pra uma realidade alternativa, né? E ele acaba sendo pego pelo que eles chamam de autoridade de variância temporal, ou como eles chamam na série, né, é AVT, né, mas como eles chamam na série toda hora de TVA, que eu só pensava na TV a cabo antiga, na TVA, eu só lembrava disso. Mas é importante ressaltar isso que você falou, que o Loki que a gente tem aqui, e bate justamente na parte do aprendizado que eu falei, que é o Loki dos Vingadores, ou seja, não é o Loki que viu a Guerra Infinita, ele não é o Loki que passou pelo Ragnarok, por exemplo, e aprendeu a ser mais parceiro do irmão dele, etc. Aqui a gente tá vendo ainda o Loki narcisista dos Vingadores, lá de 2012. Sim, isso é verdade. É aquele lá que a gente vai acompanhar a jornada aqui na série. E essa AVT, né, ela é uma organização que cuida do tempo e do espaço, né, monitora a linha do tempo, como ele chama, linha do tempo principal. Eu não sei se é principal o termo que eles usam, mas é uma linha do tempo, assim, vamos dizer que é a principal, eles controlam aquilo contra as variâncias e os variantes, como é o caso dos personagens que eles apresentam aqui na série. Quando eu falava isso, eu só lembrava do carro, velho. Do carro? Assim, o carro, variante. Ah, tá. Aí o caralho, como assim? Mas bem, a gente comentou um pouquinho, mas eu quero que vocês dissertem mais sobre o Loki, né? Esse é o personagem principal, né? Pelo menos a versão principal do Loki que a gente tem aqui na série, né? Vocês gostam do arco dele na série mesmo? Da evolução que ele tem? Ou vocês acham que ele não tem nenhuma evolução? Ou do que eles apresentaram do Loki na série? Como eles criaram essa série própria do personagem? Eu acho legal que já no primeiro capítulo já dá uma porrada nele, sabe? A questão de mostrar os eventos que aconteceram que a gente já conhece, mas o personagem não conhece, sabe? Eu já acho essa parte bem legal, cara. Foi como eu falei, né, cara? Ele é posto no lugar dele e fala, cara, você, perante o multiverso, você não é nada.
tá ligado? E eu gosto também, adoro, que a série simplesmente pega todos os 11 anos, que agora contando o filme da Viúva Negra, 11 anos de universo compartilhado, batalha cósmica, Thanos e aquela porra toda, ele aparece uma cena lá, ele, que isso? São pedras do infinito? Cara, aqui a gente usa como peso de papel, tipo, isso aqui tem valor nenhum. Os caras simplesmente jogaram 11 anos de desenvolvimento e falaram assim, aquilo não é nada. Vocês ainda vão ver o que tá pra chegar. Me dá justamente isso pra falar, Loki, você é absolutamente nada perante tudo o que tá acontecendo. E é onde cai a ficha dele, né? É o grande baque dele ao longo da série. Você pega o personagem mais narcisista possível, né? Que se acha realmente o rei, o imperador, o dono do o sonho mundo. dele é ser o rei de Midgard, né? Não, ele toda hora fica falando, eu sou um deus, tá ligado? O deus, né? Exatamente. E você pega esse personagem que se acha o topo do mundo não, do universo, né? Ele é muito além do planeta Terra. E mostra que ele é um nada, uma coisa muito pequena dentro dessa grande linha do tempo que eles apresentam na série. Mas eu acho bem legal. Assim, é bem legal ver o Tom Hiddleston atuando e vivendo o Loki, né? Porque ele tem esse tom. Ele é sarcástico, é carismático, então funciona o teor de humor, principalmente na primeira parte da série, né? Funciona mais porque depois ele vai pra uma coisa mais explicativa e eu acho que cansa um pouco, mas o personagem Loki, eu gosto da jornada dele na série, eu acho que funciona, ele tem principalmente a evolução dele entender o lugar dele mesmo, que a gente tá comentando que ele se vê que é muito melhor que aquilo e ele entende o lugar dele ali e ele, a partir daí, vai pensar no que ele pode fazer ali pra se encaixar melhor, né, e também ele começa a pensar mais numa forma heróica da parada, né, de, não sei se salvar as linhas temporais, mas do que ele pode fazer pra ajudar muitas pessoas. Inicialmente ele tem mais uma ideia de como eu posso dominar isso, né? Claro. Aí depois quando ele conhece a Sylvie, aí que começa a mudar um pouco a ideia dele, né? E eu acho legal porque a série, ela parte nesse começo de apresentar pro Loki esse mundo, que é muito diferente, e ela começa com aquela coisa tem uma variante que tá assassinando, uma coisa meio thriller, né, de suspense, e você não sabe se vai partir pra um lado de investigação, e eu acho bem legal esse começo, a atmosfera, apesar dele quebrar isso rapidamente, né, mesmo porque são poucos episódios, e eu também senti que a série tinha que apresentar esse grande prólogo, essa grande introdução pra fase 4, e acabou sendo um pouco, não cansativa, mas corrida na parte final, principalmente assim nos 2 últimos episódios. Tem um episódio ao longo dessa jornada que eu achei que ele foi um pouco deslocado de tudo que estava acontecendo. Talvez a gente já chegue nele daqui a pouco. E no geral, outra coisa que é apresentada logo no primeiro episódio também, e que falem o que quiser, e eu não assisti o Capitão Falcão e o Soldado Invernal, porque não tive tempo e etc, essa que eu consegui assistir. O melhor bromance do universo Marvel tá aqui. É o Mobius e o Loki, cara. Não tem como, ninguém vai me convencer do contrário. Bem, o Mobius é o personagem vivido pelo Owen Wilson, que eu acho que é a principal adição ao elenco, né, ao MCU, principalmente no elenco do Loki, né, é o ator mais famoso, né, mais conhecido, assim, que é introduzido aqui. Ele vive um Mobius, que é esse agente da AVT na série. Vocês gostam do personagem que o Owen Wilson vive aqui? Vocês gostam do Mobius? Além da relação dele com o Loki, vocês acham que ele acrescentou muito mais coisas? Porque, assim, já dando a minha opinião, eu acho ele legal, mas eu acho que ele é perdido no final. Eu não achei ele perdido no final, cara. Eu gostei da jornada dele e principalmente ao passo de que o mundo do Loki, a perspectiva do Loki é toda quebrada pela... Eu vou falar TVA mesmo, TVA e foda-se. Pode falar. Ao passo de que é tudo quebrado por essa introdução, essa apresentação de... Cara, olha só um monte de coisa que aconteceu. Você ainda morre na mão do Thanos, você não é nada. Você achou que você ia fazer o quê contra o Titã Louco? O Loki também serve pra justamente quebrar toda a rotina do Mobius, pra mostrar que, cara, se a minha vida também for uma mentira, a sua tá sendo a mesma coisa. Então a gente precisa se unir pra fazer alguma coisa em relação a isso. E eu gostei muito do Owen Wilson nesse personagem, cara. Eu não sei, a voz dele, como ele tem um tom de voz sempre mais baixo, mais calmo, combinou muito com aquele tiozão que é tranquilão, o cara que já tá há 30 anos na repartição pública, porque a TVA é isso, né? É uma grande repartição pública brasileira. Isso que é da hora, cara. A burocracia que é a TVA é um negócio muito legal, tá ligado? O primeiro episódio é uma grande mistura do Loki do primeiro dia na repartição pública com um arquivo confidencial
diferencial do Faustão, com aquele monte de coisa aparecendo pra ele lá. Pra manter o fluxo do tempo funcionando, tem que ser, tipo, muita burocracia mesmo, sabe? eu acho maravilhoso isso, cara. E o Wilson, cara, ele representa muito bem o cara lá que tá lá, já trabalha há muito tempo, já viu tanta coisa, sabe? Que não... Um novo cara falando que é um deus, pra ele não é novidade, sabe? Sim. Ele, você é um deus? Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Ih, você não sabia disso, né? É muito legal isso, cara. É que é uma interação, assim, ela funciona muito bem. Você comentou do bromance, realmente aqui, ele funciona, só que como tem a participação da Sylvie depois, acaba que eles se separam, né, numa parte da série, né? Eles se separam, eles criam o vínculo de amizade, assim, mas não é aquele vínculo que, quando começa a série, você imagina que os dois personagens vão ser os personagens que vão a jornada inteira juntos, né? E não é o que acontece. Mas não que seja ruim. Principalmente pelo tamanho das personalidades envolvidas. Apesar de não ser mais um deus na cabeça dele, ainda é um ser poderoso, ainda é um ser que trabalha com magia, ainda consegue manipular outras coisas. O outro é só, querendo ou não, um humano normal, o cara não tem poderes. A relação de escala é muito menor. Mas eu acho que isso seria muito mais... Isso seria legal, né? Esse ponto da dualidade de um cara ser muito diferente do outro. Logicamente que os conflitos vão ser muito maiores, mas não me incomoda o fato da Sylvie ser depois a pessoa que tá junto. Mas aí você tá confundindo, porque ela é o interesse romântico, ele é o bromance, são coisas diferentes, cara. Não, eu não tô falando que tem problema em ser assim, eu tô falando que a série optou por criar outra personagem e contar uma história diferente. Ela focou, ela começa com o bromance, depois vai pro romance de fato, né? E depois a gente nem sabe se a Sylvie, como vai ser a continuação dessa história, né? Eu nem diria um romance, de fato. Porque, bem, enfim, porque... Mas isso é muito... Isso pra mim é muito relativo, porque cada um fez o que podia fazer. O outro cara era um humano, foi traído pela amiga dele, pela chefe lá da TVA, e então ele não tava muito acostumado com aquilo. O Loki já é meio acostumado com traição, esse monte de coisa, então pra ele ver o que aconteceu, apesar de ser dolorido, dessa vez ele ser o cara traído e não ele o traidor, eu entendi que eles precisavam se separar em pontos diferentes, porque cada um tinha a sua jornada pra lidar ainda. E tem muito aquilo também, que o conhecimento que o Mobius tem do Loki é que o Loki é o deus da mentira, um cara que, tipo, sempre vai trair todo mundo, né? E mesmo a primeira vez, quando o Loki vai atrás da Sylvie, não é nem, tipo, ele nem vai de sacanagem com o Mobius, ele vai porque ele quer respostas, né, cara? Tipo, ele não é nem pra trair, de fato, só o Mobius, né? Então, aí quando o Mobius pega de novo, ele fica falando, pô, mas eu sabia que você ia me trair e tal. É muito essa questão de que ele conhece o Loki, ele sabe que ele é um cara dessa natureza, e quando o Loki quer tentar ser um cara que vai dizer a verdade realmente, fica ainda com o pé atrás. E quando ele descobre que realmente o que o Loki falou era a verdade, aí é que fortalece mais o vínculo entre eles, né? Sim, isso é bem legal. Já que a gente tá falando, só que a gente falou da TVA, né, que o Mobius é um personagem que faz parte dessa organização, dessa agência, Anderson comentou rapidamente da Ravonna, que é a personagem vivida pela Gugumi Batahal. Eu espero que seja assim o nome dela, que eu pronunciei certo, mas é a chefe dele e depois vira uma antagonista na série. E eu acho que o papel, assim, de antagonismo que ela exerce ali funciona, mas também é aquela personagem que ela tá ali, mas a história verdadeira dela, quem ela é e os objetivos dela ficaram totalmente pra uma segunda temporada, né? Porque antes de chegar o Loki, a gente entende que ela é a grande amiga do Mobius, né? E a gente acredita também que, por grande parte do tempo, ela era meio que a porta-voz da chefia, sabe? Sim, dos guardiões do tempo, né? Ela mandava e desmandava porque ela tinha carta branca pra fazer tudo. E quando a gente descobre que, na verdade, também muito do poder é que ela também se deixou corromper por aquilo, sabe? Aquela pessoa que quer ser totalmente certinha, regrada e que não mede esforços e ninguém pode pisar torto, fora da linha, pra nada. É uma pessoa que abriu mão das próprias coisas em respeito àquela hierarquia, e que também depois, claro, foi ter seu mundo quebrado, mas mesmo assim ela ainda falou assim, tem alguma coisa por trás, mas quem manda aqui sou eu, então vamos fazer do meu jeito. E a interação entre eles eu gostei bastante no começo. Eu achei que eles cairiam pra aquele clichê dela ser a chefona e ele o melhor funcionário, e eles terem esse romance, mas ainda
ainda bem que não teve. Eu achei isso legal. E desde o começo da série, assim, você sabe que ela tá escondendo o jogo, né? Tá escondendo alguma coisa, tem algumas respostas, e mesmo com a resposta que vem na metade da temporada, pelo menos ali dos Guardiões do Tempo, dos chefes dela diretos, né? E a gente sabe que não é bem assim. Mesmo assim, você sabe que ela tem conhecimento demais além daquilo, e, bem, ao final da temporada a gente sabe que ela vai ter um papel importante. Mas eu acho que pro personagem, assim, a interação dela com o Mobius é legal, a atriz é boa, entrega bem o que precisa fazer ali pra essa personagem, eu acho que funciona bem. É porque é mais um personagem, assim, que tá ali, completa a história e tal, mas não tem um aprofundamento muito grande, mesmo porque não dá pra aprofundar todos os personagens da temporada, né? E assim, o Loki é aquele cara do FBI, vamos dizer assim, né? O cara de gravatinha e tal, que é o que chega ali pra resolver a situação, faz só a investigação, mas também tem os guardas lá com as suas roupas mesmo, táticas de batalha, né? Como é que chamam eles? Os Caçadores. Caçadores, né? Eu acho que é caçadores mesmo. Eles são identificados por uma letra e um número, um código numérico. Sim. Mas eu acho da hora que C20, B15, etc. Eu acho da hora que eles dão um casaco pro Loki escrito variante, tá ligado? Tipo, deixar bem claro o que ele é, né? Ele é não, tipo mas... estagiário, né? É um estagiário. Não, mas depois de um certo tempo, numa certa hora, ele se apresenta como consultor. Exatamente. Ele tem que sair por cima, né? Ele tem que dar um nome mais classudo pro que ele vai estar fazendo. E, cara, eu acho que a principal caçadora que aparece na série, né? Tem uns grupos lá de personagens que vão aparecendo constantemente, mas a principal é a Hunter, a caçadora, né? A B155, que é B15 só. É só B15? Ah, é só B15, desculpa. Eu que coloquei um 5 a mais. Que é vivida pela Yumi Mosako, que a gente já comentou recentemente uma série que ela participa, que é Lovecraft Country, né? Que é uma personagem legal, né? É a personagem que ali começa também, é bem o caso do Mobius, é tipo parecido, assim, os personagens na questão de, primeiro serem um grande antagonista, ou criar um controle ali sobre o Loki, né? Não confia nele de jeito nenhum, e posteriormente eles vão descobrir a verdade, né? Ela é mais uma personagem que descobre a verdade durante a série, e depois vai querer ir contra essa TVA. Acho maravilhosa a cena que ela aparece prendendo o Loki lá no meio do deserto. Aquilo é maravilhoso. É legal mesmo. Ela é o personagem que tira bastante. Ela, tipo, ela é mais brava, né? Mais irritada e não tem saco nenhum pra ela. Ela é a chefe, Loki, né? Ela é a chefe de segurança, né? Dos capangas, né, cara? Então ela precisa fazer alguma coisa. Eu acho que é uma personagem que, assim, posteriormente na segunda temporada, eu acho que ela vai ter mais espaço. Eu não sei porque eu tenho essa impressão. Principalmente pelo como foi o final da primeira temporada dela. Exatamente. Talvez ela tenha, porque no final da temporada ela tá junto no mesmo núcleo do Mobius, né, cara? Então os dois provavelmente vão ter um destaque e vão agir junto durante um tempo, sabe? Sim. E eu vou gostar de ver isso, né? Eu tô em expectativa boa pra essa dupla. Obviamente com o Loki introduzido, né? Mas a gente comentou só rapidamente da Sylvie, mas a Sylvie é uma das variantes do Loki, mas é a principal variante que participa ativamente da série. A Sylvie é uma variante do Loki, é vivida pela Sofia Di Martino, e é uma das principais personagens dessa temporada, uma personagem nova no MCU, que eu acho que vai ser bem utilizada posteriormente. E o que vocês acharam dessa personagem e também da história dela dentro da temporada? Ela é interessante pra demonstrar, primeiro, que existem diversas variantes, né, dos personagens, né, mostrando principalmente do Loki, e que a variante, ela possui personalidade diferente, sabe? Não só ela, todas as variantes do Loki são não somente a personalidade, mas até mesmo os poderes são totalmente diferentes entre eles, né? Sim, o que eu acho bem legal, porque, por exemplo, eles poderiam ter utilizado essa mesma questão de ser sarcástico, de ser um grande traidor e tal, nas outras variantes, né? Mas não, cara, cada uma desenvolveu de uma maneira, sabe? Tem uma que é totalmente pau no cu. Essa é o Loki 100% vilão, tá ligado? Que é o Loki presidente, que aparece mais pra frente. É verdade. É que ficou engraçadíssimo também, mas é o grande escroto das variantes. Mas eu acho que eu gosto da Sylvie. Eu gosto dessa, como a personalidade é diferente, como a gente tá comentando aqui, como vocês comentaram muito bem. Ela funciona muito bem e a interação deles me parece natural. Tem gente, assim, eu vi muitas críticas que não gostaram muito, principalmente do fato do romance dos personagens. Mas eu acho que a série constrói bem a ideia de que realmente o Loki, obviamente, começa mais narcisista que isso é impossível, né? Porque a pessoa nunca se apaixona por ninguém. Vai se apaixonar por ele mesmo. Foi o que o Mobius falou. Você é tão narcisista que você só ia se apaixonar por você mesmo, cara. Então, exatamente. Mas é natural e eu acho que funciona bem. A evolução desse romance e do entendimento de um personagem com o outro e o entendimento deles mesmos, né?
porque eles estão lidando com eles mesmos em uma nova versão, uma variante, uma forma diferente, que tiveram passados diferentes, né? Que viveram de maneiras diferentes, mas que na essência são a mesma pessoa. E sem contar que ela mostra um outro aspecto também, como essa TVA tem falha de segurança, porque eles capturaram ela pequena e ela conseguiu fugir, tipo, de boa. E ninguém pensou que tantos anos depois, pô, a gente precisa melhorar o sistema de segurança disso aqui. Não, foi do mesmo jeito que o Loki conseguiu sair de lá. E ela é bem legal porque ela é ela demonstra, principalmente com esse passado dela, né, o quanto a TVA ela influencia na vida das pessoas, tipo, só pra manter realmente o fluxo do tempo, ela acaba arrebentando com a vida de diversas pessoas. E demonstra depois que todas as pessoas que trabalham na TVA são variantes, tá ligado? Isso eu acho que é um dos pontos chaves da temporada, né? É verdade, eu também acho. E ela também, querendo ou não, é a personagem que entrega mais ação na série, né? Ela é a versão do Loki que sabe lutar, de fato. E principalmente, eles têm objetivos... eles têm uma caminhada paralela ali, mas com objetivos totalmente opostos. Enquanto o Loki, ainda com aquela mania de grandeza, ele quer controlar tudo, quer ser o rei de tudo, ela quer simplesmente botar aquele lugar abaixo. Falar, cansei dessa merda, ninguém precisa mais saber, e essa merda não tem mais que existir. E isso gera um contraponto entre eles, porque justamente, enquanto eles estão ali aliados por conveniência, até uma parte da temporada, o Loki ainda tenta fazer as coisas meio com o plano dele ali, eu tenho uma ideia aqui, vamos fazer assim. Ela já quer resolver tudo na pancadaria. Ela é porrada, ela não quer perder tempo, ela quer bater em quem tiver na frente dela. Não, isso é verdade. E funciona bem, eu gosto das cenas de pancadaria. Apesar da série não ser diferente do que a gente acabou de sair da série do Falcão, Falcão Soldado Invernal, que é basicamente construída. Logicamente, tem umas questões muito interessantes que a gente comentou lá, de questões raciais e também do significado de ser o Capitão América, mas também tem a porradaria muito honesta e muito bem feita, né? Muito bem gravada. Então, cara, isso que eu acho assim, eu acho legal, tal, mas pra mim, eu não entendo. Pra mim, a coreografia de luta, por exemplo, dos filmes do Capitão América, no próprio Falcão, são bem melhores do que essas daí, sabe? Do demais, tá ligado? Do MCU. Eu não sei por que isso. Talvez simplesmente por questão de que nós não precisamos dar tanta carga de, não qualidade, mas focar tanto nisso, sabe? Então, provavelmente deve ser por isso mesmo, sabe? Eu acredito também ter muito a ver com o perfil das personagens envolvidas, cara. Sim, porque você vai falar do Sam Wilson e do Bucky Barnes, eles não têm poder. Então eles são aquilo. Os outros, você talvez não precise focar tanto nisso, porque qualquer coisa você consegue aljambrar com poderes ali, sabe? O Loki fazendo teletransporte, controlando ela à distância, não sei o que e tal. Então, a demanda eu acho que é menor, então não precisa ser tão realista assim, sabe? Nesse sentido. Até porque também o Loki faz uns movimentos impossíveis. Ele dá uns mergulhos do pé com o pé pra frente que eu fico olhando aquilo. Ninguém faz aquilo em luta, sabe? Só ele. Bem isso, o Loki não é aquele porradeiro. Tanto que eu acho que a melhor luta, assim, da série, se você quer uma cena de ação e uma luta que funciona um pouco melhor, e tem essa demonstração de utilizar os poderes junto com a batalha, que é a luta final, no salãozinho lá, que eu acho que essa luta tem uma coreografia de luta que ela dá uns rodopios, ela faz umas coisas diferentes, sim, né? É isso que eu acho, tá ligado? Tipo, apesar de não ser o foco, dá pra ter mais criatividade, tá ligado? Do que só os caras batendo com a espadinha e dando chute, tá ligado? Nos caras. Sim, mas como tem essa questão da magia, como o Anderson comentou bem, aí eles utilizam disso e utilizam bem, né? Tem as suas partes mágicas e também pra demonstrar que a Sylvie tem poderes que o Loki pode ter, né? Principalmente no começo a gente vê aquele poder de controle de mente que meio que ela vai passar pro Loki, ensinar pro Loki, né? Numa situação que eles vão precisar ali. Mas, sabe, logo no começo, né? Só falando da interação deles, que eu acho que tem uma das melhores cenas da temporada, que em questão, assim, eu tô falando de cena de ação, e essa é uma cena de grandiosidade, né? Porque essas séries da Disney, elas não estão devendo nada ao cinema, né? Elas estão sendo feitas no nível do cinema. Eu acho que essa série, ela demonstra ainda que realmente eles não estão economizando nada, sabe? Porque... Nossa, não mesmo. Porque eles fazem planetas diferentes, fazem, tipo, mano, é muita coisa, velho. Apesar que o planeta Lamentes, lá do terceiro episódio, é só uma pedreira da Toei com filtro roxo, né, cara? Não tem muita coisa naquele planeta. Mas muitos dos cenários e as coisas que a TVA e os cenários de alguns planetas, eles realmente produziram pra série.
pelo menos a diretora e o showrunner falaram que não tem tanto fundo verde quanto as pessoas imaginam. Tem muita coisa que foi produzida mesmo. Logicamente que essas visões gigantescas ali de ambientes abertos, deve ter muito fundo verde, né? Mas porque tem toda essa polêmica e questão de que os filmes da Marvel são fundos verdes, os atores vão lá pro fundo verde, tudo certo, não tem muita construção prática, né? Mas eu ia falar, porque logo quando eles se encontram, que eles vão pro planeta Lamentes, como você comentou, a cena que o planeta tá indo pro saco, eles têm que entrar na tal da Arca, que tem um plano sequência assim, muito legal. Aquela cena realmente, quando eu assisti, eu falei, puta, esse nível da série tá muito alto, tá muito bem feito isso. Isso eu podia ver no cinema tranquilamente, que eu não ia falar, puta, mas isso aqui tá um pouquinho abaixo, não, tá no mesmo nível do que eles já entregaram nos filmes. Quando a gente continua, vocês ficaram assim, surpresos em algum momento? Porque assim, a gente tá com 10 anos de MCU, né? Como o Anderson falou, 11 anos e muita coisa acontecendo, agora tem esses novos momentos. 13, né? Primeiro Homem de Ferro de 2008. Mas vocês ainda se surpreendem com os acontecimentos das séries mesmo? Por exemplo, Loki, tem cenas assim, quando apareceu a Sylvie, que é uma variante do Loki, quando apareceu as outras variantes do Loki, são coisas que te surpreendem ainda, ou vocês estão mais assistindo, pensando na história e tal, mas não tendo a mesma surpresa que outrora a gente já teve nos outros filmes? Então, por mim, assim, eu não assisti semanalmente esperando, tipo, com medo de tomar spoiler, sabe? Eu assisti num ritmo totalmente, já tinha acabado a série e tal. Fui assistindo, tipo, assisti um capítulo depois de 2 semanas, sabe? Então, pra mim, eu tomei todos os spoilers porque eram possíveis, tá ligado? E mesmo assim eu assisti tranquilamente e não me importei, sabe? Então eu não sei se é por causa da característica dos filmes da Marvel, das séries da Marvel, que tipo, pra mim já não surpreende tanto, ou se pra mim não faz tanta diferença mais, sabe? Eu vou ter que falar também que faz anos que eu parei de acompanhar profundamente quadrinhos, então essa coisa das multipersonalidades, multiversos do Loki eu tava meio por fora. Eu gostei da introdução, eu adorei o Loki clássico, já fica de antemão aqui que o Loki clássico é maravilhoso. Grant, né? Aquilo, eu, principalmente quando eu olhei o Loki clássico, eu falei, caralho, que da hora isso, velho. Ficou muito legal mesmo. Ficou muito legal. E o Richard E. Grant que já participou da Marvel, né? De algum filme da Marvel, né? Ele participou lá do Logan. Multiversos, né, cara? Então, é outro personagem, é outra parada. Não foi à toa, né? Não foi à toa, mentira. Exatamente. Exatamente. Lá ele era o vilão por trás da X-24 e tal, mas aqui, outra parada. É o segundo ator de filme do X-Men que tá aparecendo no MCU. Nessas séries que foram pra Disney Plus. Mas eu gostei. E a interação entre os outros Loki, apesar de serem poucos, dá uma dinâmica totalmente diferente. E eu fiquei igual o personagem do nosso Loki, entre aspas, que ele tá andando com os caras. Mas por que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo nada, eu tô confuso. Que é aquela coisa do Loki clássico, do Loki criança que matou o Thor, e do Loki vacinado, enfim, né, cara? E o do jacaré, né? Não pode ser. É o Loki vacinado. Não é? Tá. No multiverso dele, no universo dele, a vacina transformou o cara em jacaré. Viu? Não era só lenda. Tem um universo que realmente a vacina transforma a gente em jacaré. Em algum universo, a vacina da Covid transforma em jacaré, tá ligado? E depois a introdução dos outros Lokis, tipo, temporariamente mostrar o Loki presidente e mostrando que realmente é meio que um traço de personalidade em diversos multiversos, que é essa questão do Loki ser o traíra, sabe? Sim, por menos que não tenha nenhum detalhe ou explicação do passado daqueles Lokis, né, você meio que só pelo jeito do personagem já tem uma noção, né, eles falam ali rapidamente, tem uma conversa entre eles e tal, mas as características bases de você não poder confiar no Loki, elas estão ali todos só de olhar pra cara dos personagens, né. Porque é meio assim, é que nem eu tinha falado, quando mostra a Silver, ela tem uma personalidade totalmente diferente, né, e os outros também dá pra ver que o Loki criança, o Loki clássico também não, tipo, eles não são tanto aquela característica de ser o mentiroso, ser o cara que vai aprontar tudo, tá ligado? Mas, tipo, não quer dizer que nos diversos multiversos não tinha essa raça, sabe? Eu queria entender, cara, a questão do Loki presidente, dele fazer um acordo pra tomar o reino dos caras lá, e aí ele é traído na sequência. Falar assim, cara, ele é um cara que ele é tão cego pelo poder que ele não enxerga que ele tá sendo manipulado. Sim, isso é verdade. Claro, e tem os bottoms que ele usa,
a roupa, toda rasgada. É uma crítica clara à eleição do Trump. Sim, e mais uma vez os Estados Unidos são as séries da Marvel trazendo uma discussão. Logicamente, Loki é de longe a série que tem menos discussões ali, além do MCU mesmo, né, dos personagens ali. Mas uma pontinha que seja, um easter egg, uma coisinha que você capta, não é à toa, né? A Disney e a Marvel estão fazendo isso mesmo nas suas séries. E a gente viu muito mais forte isso no Falcão Soldado Invernal. E aliás, esse capítulo, se eu não me engano, é o 5º capítulo, né? Que as variantes elas aparecem no capítulo 4, na cena pós-crédito. Aliás, eu acho que é a única cena pós-crédito, assim, cena mesmo que tem na temporada. Porque depois só vai ter uma no último capítulo, que é pra confirmar que vai ter uma nova temporada. Mas essa é a única cena que é bem legal. Mas só voltando à questão que eu mesmo fiz a vocês, eu tô mais pro lado do Everton, assim, que eu também não me importo mais em tomar spoiler do que acontece no MCU. Eu acho que eu me divirto mais com a jornada, de ver a série e tal. E outra, assim, além de não me importar tanto com tomar spoiler, eu também não tenho mais pique ou fico pensando muito em teorias do que vai acontecer, do que não vai, quem é personagem, quem não é personagem. Antes eu tinha muito mais isso. Agora, eu tipo, eu tô aceitando o que o Kevin Feige vai fazer, velho. Tipo, vai lá e faz isso, cara. Eu quero me divertir. Eu acho que porque as séries da Marvel, apesar de ter alguns pontos que eles estão modificando, sim, não na sua fórmula, mas trazendo questões mais atuais e fazendo isso bem feito nas suas séries, eles continuam contando histórias que são divertidas, que te atraem a continuar assistindo a jornada desses personagens. E, de novo, não é nada que já não tenha saído em algum momento nos quadrinhos. Sim. Por mais que, vai ser uma história nova, mas é sempre uma história nova baseada numa outra história que já aconteceu, então você já tem um caminho muito bem trilhado por onde seguir. E eu só deixei pra assistir a série quando ela acabou. Eu assisti a gente tá gravando num dia, eu assisti no dia anterior, os 6 episódios. Justamente por isso, porque eu não queria esperar os episódios saírem. Então eu não vou entrar na pilha de esperar uma semana. Não, quando sair tudo eu assisto, que aí eu consigo ver o panorama geral de uma ponta a outra, não ficar pensando demais também em coisas que poderiam acontecer e de repente chega o episódio e não é. Então eu me permiti me levar mais pela jornada, simplesmente sentar e assistir, ser levado pela jornada, do que ficar tentando criar 1 milhão de teorias acerca de um monte de coisa que, na real, pra mim não faz muito sentido, até porque eu já tenho um caminho muito bem traçado, e isso a gente vai começar a ver de fato quando sair o filme do Doutor Estranho. Então, eu acredito que o papel principal da série do Loki, mais até do que as outras duas, é justamente fazer essa transição entre a história pregressa até o ponto do Thanos pra nova história, que agora a gente sabe que vai ser um outro, e já sabe quem é o novo vilão da nova fase. Então ela funciona muito como esse meio de campo, ela pega a bola da defesa, passa pro ataque sem ficar enrolando demais. Totalmente. E bem, já que você comentou, eu quero que vocês falem o que vocês acharam do final da série, né? O final dessa história do Loki que eles contaram essa temporada, e também essa grande prólogo, introdução, como você tá comentando, ponte, né, pra não só a segunda temporada, né, mas como todo um universo, uma nova fase, né, da Marvel Studios. Cara, o final em si, pra mim foi tipo, não foi nada surpreendente, assim, que eu falei, nossa, que incrível, tá ligado? Pra mim ele funcionou bem como uma parte mais explicativa e pra aquecer os motores, porque vai vir, sabe? Ele não é nada assim, nossa, meu Deus, olha que evento que acontece nesse final, sabe? Pra mim, eu não senti isso, sabe? Sim, eu tô mais pro seu lado. Eu não achei o final grandioso. E como eu falei, a segunda metade da temporada, pra mim ela parece pior muito por conta desse episódio. Ele, apesar de ser um episódio final e ter toda essa... O que em teoria seria uma grande revelação, ela me pareceu um propósito muito menor do que realmente foi. Eu achei o final ainda um pouco... Eu não vou dizer frustrante, mas eu achei que... eu achei que poderia ser melhor. Não sei, faltou alguma coisa naquele final que eu podia falar assim, puta merda, que da hora. Eu falei, sim, beleza, esse é o final, tranquilo, beleza, segue a vida, sabe? Cara, eu achei um final bem, na verdade, anticlimático. Eu achei um final ok, assim, não fiquei triste, mas também não fiquei, nossa, que coisa, não. Sim, eu acho assim, é um final... Ele passa, entendeu? É um episódio que, assim, claramente, ele é praticamente um episódio explicativo, né? Vai aparecer o grande vilão, o grande personagem por trás de tudo, que é aquele que permanece, né? Como eles chamam na série, que é vivido pelo Jonathan Majors, mas a gente sabe que é o Kang.
Kang, né? Ou Kang. Eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Como é, Anderson, você sabe? Em português, o Kang, pelo menos. o Conquistador. Eu sempre falei Kang, até porque eu só li nas HQs, então... Então, a gente não sabe. Vamos descobrir agora, né? Quando eles pronunciarem. Cara, como eu não conheço HQ, eu não faço a mínima ideia quem é o personagem, sabe? Mas eu também não tenho conhecimento, assim, muito vasto das HQs, né? Sei que existe esse personagem, devo ter visto em algum lugar e tal. Kang o Conquistador, né? Então... Mas, bem, esse capítulo, ele faz justamente isso. Pra gente que não tem a mínima ideia de quem é esse personagem, ele vai lá e explica quem que é o personagem, né? Como ele vai ser introduzido ali. Ele é vivido pelo Jonathan Majors, que eu comentei, que também é o protagonista de Lovecraft Country, que eu já falei aqui no podcast, que a gente tem episódio também. Então vai e lá eu preciso falar que maravilhosamente interpretado pelo Jonathan Majors. Então, ele tem essa coisa de ser um cara meio maluco, meio sarcástico, até engraçado, né? E parece ser um cara totalmente atormentado, né? Por viver tantas linhas temporais e controlar esse fluxo do tempo de uma maneira. De uma maneira que ele encontrou lá, né? Mas, assim, o final... O personagem é legal, eu gostei da interpretação do Jonathan Majors, acho que ele deu um tom diferente ali pro personagem. E outra, funcionou muito bem pro Loki, né? Pros personagens do Loki. Né? É porque o Kang também, apesar de ele ter essa fama de vilão, em um dos multiversos ele é um herói, que fique bem claro. E o Kang tem meio essa vibe do Loki, dele ser o cara com muitos nomes, com muitas personalidades, até mesmo com muitas aparências. Às vezes é um cara que fica lá na dele, às vezes é um cara que tá direto na ação. Então eu gostei que tenham trazido ele pra fechar a série do Loki, até porque tem esse paralelo entre os personagens. Eu só achei que ficou muito óbvio demais o que iria acontecer ali, que o Loki tá tentando convencer. Eu falei, pronto, ele vai ser traído aqui, aí a Sylvie vai fazer uma merda e vai ver que fez merda. E olha, como é que foi isso que aconteceu? Ela matou o cara falou pra ela, eu te vejo daqui a pouco. Aí pronto, a mulher cai porque, eu fiz merda. Então isso eu achei muito, deu uma reduzida assim um pouco na expectativa. Sim, eu também senti muito isso, senti que é um episódio explicativo demais. Eu acho que aquela explicação toda do Kang, ela podia ser diluída de uma maneira diferente durante a temporada. Não que ele precisasse aparecer e tal, mas os personagens podiam achar meios de chegar lá com algum tipo de informação, porque ele chega totalmente cruz como audiência, né? Então ele vai explicar como ele os planos dele. A gente já sabia que o Kang seria o vilão do terceiro filme do Homem-Formiga também. Exatamente, né? Isso é verdade, né? Mas é muito mais pelos planos dele, né? E como entender a criação do multiverso, que é o que acontece no final da temporada, né? E pra ver também que ele é um cara tão narcisista quanto o Loki, que em certo momento o Loki fala, por que você tá fazendo isso? Então por que você vai deixar a gente ter o controle? Aí ele, porque eu tô cansado, cara. Sabe? Sim, eu tenho que ficar controlando os outros. Ele falou as minhas outras personalidades, eu cansei disso. Ou seja, o cara quer ver o circo pegar fogo, tá ligado? Ele fala, eu sou muito mais velho do que eu pareço ser, então cansei, né? Tipo, eu tenho muitos anos de vida, então você não tem noção disso, né? Do controle do tempo que eu tenho, ou quanto tempo eu tô nessa conquista desenfreada, né? De controle dos universos. Mas tem essa apresentação desse grande vilão, a gente acredita que ele vai ser um grande vilão do MCU como um todo, né? A partir daqui. Verdade, eu acho que não vai ser só ele, né? Então, né? Talvez nem é ele, talvez seja alguma versão dele de multiverso, tá ligado? Sim. Que é o que faz o final da temporada, demonstra que isso talvez é o que vai acontecer, né? Eu acho que vai ser uma batalha entre multiversos, né? Ele fala entre a guerra multiversal, né? Que for na legenda, enfim. Mas eu acredito que seja isso. Talvez a gente veja até ele, herói, lutando contra uma versão dele maléfica. Sim, não sabe qual versão que vai aparecer no filme do Homem-Formiga, né? Do terceiro filme do Homem-Formiga. A gente não sabe qual vai ser essa versão. O que a gente já sabe é que o Loki da linha passada agora tá nessa, e, em teoria, aqueles que estavam na linha que foi destruída quando a Sylvie matou o Kang, eles não sabem, ou seja, não existiu Thanos, certo? Em teoria, se for parar pra pensar. Então, como que vai ser o Loki voltar a falar com o Thor, e o Thor não é o Thor que ele conhece, é outro Thor, sabe? Pode ser o Thor que o Loki criança matou, pode ser o Thor jacaré, sei lá, pode ser o Thor clássico, shakespeariano, que é irmão do Loki clássico também. Então, a gente não sabe. E isso abre margens pra muita coisa. Eu acho bem legal. Sim, pra muitas coisas. E não é à toa que a semana que a gente tá gravando o podcast, teve até uma entrevista do Kevin Feige e uma reunião do Kevin Feige com os caras que comandam as ideias do MCU, com quem vai escrever os filmes e pensar da próxima fase da Marvel, que eles estão bolando realmente espécies de regras pra poder lidar com tanta coisa que pode acontecer, né?
Porque pode descambar pra qualquer... Pode descambar pra, tipo, loucura geral, aí depois é muito mais fácil, se você não tiver uma boa história, um bom roteiro e um bom controle, de cagar tudo, né? Fazer uma coisa muito bagunçada. Então eles precisam estabelecer realmente algumas regras pra conseguir conduzir melhor essa quarta fase. E isso cai muito agora que eu lembrei também, que o próximo filme do Thor não é do Thor, é da Thor. Tem isso. Então, né? exatamente, é um outro nível. Então eu acho que o Loki vai cair nesse universo onde quem é o deus do trovão não é o irmão dele, sabe? É a deusa do trovão. Isso vai trazer... Pra mim, pode trazer interações muito interessantes pros personagens, cara. Com certeza. Eu acredito que o Loki nem participará tão ativamente desse filme. Ele deve aparecer em algum momento, assim, mas eu acho que não é um filme como os outros filmes do Thor, como o Loki é um personagem desse universo do Thor, que vai aparecer ativamente ali. Eu acho que ele nem vai aparecer tanto nesse filme. Talvez abra margem pra Sylvie aparecer mais. Pelo final da série também, né? Que o Loki chega ali num novo contexto, numa nova linha. Mas bem, expectativas boas pra segunda temporada, certo? Sim. O saldo da temporada, eu falei, ele foi positivo, apesar de eu achar dele ter dado uma patinada no final. Então vamos para as nossas notas pra gente dar as considerações finais da temporada. De 0 a 10 o quê? Jacarés. Uma boa, né? Jacarés. Everton? Cara, eu gostei da série. Pra mim não foi a melhor do MCU. Pra mim a do Falcão Soldado Invernal é a melhor. Eu curti mais, sabe? Mas pra mim ela é o mesmo nível da WandaVision. Na verdade é um pouco melhor até. E ela tá sendo essencial pro MCU, né, cara? Ela realmente trouxe muitos elementos que vão ser essenciais pro desenvolvimento futuro desse universo, né, cara? Então pra mim um 7,5 tá ótimo já. Anderson? Eu vou copiar o Everton, cara. 7,5 eu achei que tá de bom tamanho. Se o final dela e aquele episódio Lamentes, que eu realmente foi difícil pra eu terminar, eu acho que ele podia ter focado um pouco mais em eles fugirem do planeta do que simplesmente no Loki ficar fazendo dancinha e planinhos mirabolantes meio idiotas. Mas enfim, isso é uma percepção minha. Acho que 7,5 tá de bom tamanho. Se tivesse corrigido esse caminho, talvez ela pudesse ter uma nota maior, mas não é uma série ruim. Eu gostei bastante e eu quero ver uma segunda temporada sim. Definitivamente. Eu vou pelo caminho de vocês, mas eu vou dar uma nota 7, porque das 3 séries que saíram do MCU, essa foi a que eu gostei menos, assim, mas não é um gostar menos de ter achado ruim. Eu gostei mais de WandaVision, gostei mais de Falcão Soldado Invernal, que eu também acho que é a melhor até aqui, mas eu acho que realmente o último episódio eu não curti muito, apesar dele ser uma grande introdução, eu acho que é um episódio que ele é uma grande introdução pro que vai vir, mas é um episódio ruim pra jornada que eles tinham te mostrado até ali. Então eu acho que quebrou um pouco o clima do que estava sendo apresentado na série. E eu também acho, assim, você falou do episódio do Lamentes, eu acho que durante a série vão ter esses episódios, por exemplo, o próprio episódio, o 5º episódio, que aparece as variantes, eles têm interação, é um episódio que a primeira metade dele, assim, chega a ser às vezes até maçante, apesar de umas coisas engraçadas, até ter um grandioso final ali, né? Então eu acho que a série, ela tem um pouco do ritmo, assim, ela não tem um ritmo tão estável durante a temporada. Só por isso que eu tiro um pouco de nota, mas a minha nota é 7. Então, pelos cálculos, a nota de Loki aqui no Sofaverso é, Everton? 7,5 Bs, 333. Nossa, nota assustadora, hein? Bem, é isso, né? Vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente recomendar e comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou. Pode ser qualquer coisa. Quem quer começar? Como a gente falou mais cedo que essa é a 4ª série do universo Marvel pra TV agora, depois da era Thanos, digamos assim, muita gente deve estar se perguntando qual que é a terceira. A terceira é a série animada do MODOK, que saiu no Hulu, que não saiu no Disney Plus, ela sai no Hulu lá nos Estados Unidos, que é uma animação stop motion bem ao estilo Frango Robô, inclusive tem o Seth Green envolvido na produção, e conta a história do vilão MODOK, que é o vilão conhecido por ser um dos mais inteligentes do universo Marvel, mas também um dos piores visuais, porque justamente ele é basicamente uma cabeça com braços e pernas, e conta a rotina dele enquanto morador da Terra, com família, com esposa, com empregados que não respeitam ele, com empresas que querem tomar o império dele, etc. Ou seja, é como se fosse o dia a dia de um pai americano médio, só que o personagem principal é um dos maiores vilões da Marvel. E é uma animação stop motion de 10 episódios de meia hora, que tem no Hulu, disponível na
internet pra você procurar ou via VPN, se você souber usar uma VPN. E, cara, ela é engraçada, não é hilariante, super engraçada, melhor comédia de todos os tempos, mas ainda é um aspecto muito legal e eu fiquei surpreso de existir uma série com algumas piadas bem escatológicas e adultas até, por um universo da Marvel, e por isso que não saiu no Disney, cara. A Disney, tá bom, você pode fazer, mas joga ali no cantinho, que aí não precisa ficar chamando atenção junto com as minhas outras, sabe? Mas é uma série que eu recomendo porque vale muito a pena, é muito engraçada. Bem, não sabemos por onde ela sairá aqui no Brasil, se ela chegar, né? Duvido. Do Hulu, eu duvido. Do Hulu, eles são bem distribuídos, às vezes vai pro Globoplay, Netflix, depende muito da assinante. Pela né? Disney não Plus chega. Não vai chegar, né? Isso Não. a gente sabe, né? Pelo teor que tem, as piadas não chegam. Everton? Cara, eu assisti Um Lugar Silencioso, parte 2, cara. E eu achei bem legal. Ele segue muito a fórmula do 1. Ele é, tipo, bem parecido. Só que ele funciona, porque o 1 é muito bom, sabe? Então, e ele funciona bem. E ele realmente, a história, ele passa realmente pouquíssimo tempo já depois do final do 1, né? Então é realmente uma sequência direta. E é bem legal o filme, eu gostei bastante. Bem, tá na minha lista pra assistir. Esse ano tem que assistir. Gostei pra caramba. Porque o primeiro filme foi uma grata surpresa do ano que ele saiu e eu tô vendo que as críticas estão realmente positivas. Você assistiu, curtiu? Eu assistirei também. O que eu vou comentar aqui, né, nesse bloco final hoje é um anime, chama Dorohedoro. É um anime que saiu pela Netflix, né, distribuição mundial dela foi pela Netflix, tanto que aparece lá Netflix original anime, né, mas não é bem assim, né, já passou no Japão. Mas enfim, o estúdio responsável pela animação é o Estúdio Mapa, né, que é um dos estúdios que tá mais em foco, em evidência e produzindo animes que estão relativamente indo bem hoje em dia. E Dorohedoro é baseado num mangá é escrito e ilustrado pela mangaka Kei Hayashida e, cara, é uma loucura total esse anime. Se você vê a estética dele, você dá uma olhada na cara dele, você vai falar que você já vai tomar um susto e falar assim, isso aqui é muito diferente. E realmente ele é bem diferente porque conta a história de um cenário assim totalmente pós-apocalíptico, que o mundo é dividido em duas dimensões. Tem o buraco, que são pessoas que não têm poderes, e existe outra ala especial que são feiticeiros, né, pessoas que têm poderes. Então é meio que um Harry Potter do capeta, porque os personagens ali são esteticamente muito bizarros, e a série trabalha muito com esse teor de tem violência, tem sangue, tem umas coisas meio gore assim, mas é interessante, é um anime bem diferente. A animação é aquela animação meio 3D com 2D, sabe? Que a Netflix adora. E foi produzido aqui, mas é mais funcionante. Eu acho que a história é legal, assim, mas tem alguns pontos ali que eu acho que a história se perde um pouco, mas assim, num todo, o mundo é interessante que eles estão apresentando, tem personagens interessantes, tem capítulos bem legais. Eu acho que vale a pena pra quem gosta de anime e quem gosta dessas coisas meio pós-apocalípticas misturadas com doideiras muito malucas mesmo, dá uma conferida. Bem, é isso. Muito obrigado pra você que escutou o episódio até aqui. Se quiser continuar escutando o Sofaverso, procura a gente no seu agregador favorito de podcast, tá? A gente tá no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer, no Cashbox. Tem também todos os episódios no site sofaverso.com.br. Todo domingo tem episódio novo pra você. Quer conversar com a gente ou acompanhar a gente nas redes sociais? As principais que a gente usa, e são as únicas: Sofaverso, no Instagram é Sofaverso, no Twitter Sofaverso, e você pode mandar um e-mail pra gente que é podcastsofaverso@gmail.com. E a gente tem um grupo no Telegram. Se você quiser entrar lá, tem o link de convite aqui no episódio. Seria muito legal se você entrasse. Esperamos vocês. E é isso. Muito obrigado por escutar até aqui. Semana que vem a gente volta. Valeu. Falou. Falou.